Olá, amigos do podcast Minha Araras, de volta. Estamos de volta e sempre com muito prazer. Tenho uma satisfação enorme estar podendo falar com todos vocês. E hoje o meu convidado especial é meu grande amigo, o doutor Fernandão, vou falar Fernandão, Fernando Leopoldino. Prazer, doutor. Prazer, Gil. Muito obrigado pela essa oportunidade. Legal, essa né? cidade aqui que eu me identifiquei muito. E tenho um amor muito grande pela cidade de Araras. Nós vamos chegar lá. Certeza. Mas agora, Fernando Antônio Leopoldino. Explica a origem do seu nome, Fernando. Bom, Leopoldino é um sobrenome, acho que... O Leopoldino veio, logicamente, pro lado do meu pai. É que assim, minha mãe... Então, mas é de que origem, Leopoldino? Seu pai é de onde? Leopoldino é da região... Meu pai era mineiro, para a região de Minas, né? Então veio por isso daí. E o lado da minha mãe é o lado italiano. Mas o que acontece? Acontece que a minha mãe era muito devota a Santo Antônio. Sim, senhor. E ela disse que o dia que ela tivesse um filho, se fosse homem, ia chamar Antônio. Só que o nome do Santo Antônio é Fernando Antônio. E por coincidência casou com meu pai, Fernando. Olha que coisa bacana. Aí ficou Fernando Antônio, por isso. O nome do Santo Antônio era Fernando Antônio? Fernando Antônio, né? Puxa vida, bacana a história. Tanto que teve até umas emoções muito grandes, que eu tive a oportunidade de ir a Pádua, né? Porque... o Santo Antônio de Pádua. De Pádua, né? E então, uma emoção muito grande por causa da... Minha mãe já havia falecido e eu estive na igreja lá. Foi uma coisa muito emocionante para Padova ou Pádua? Para os italianos é diferente. Sim. A cidade chama Padova, né? E ele é Pádua, né? A província Pádua. Província Pádua. Bom, doutor Fernando, nascido onde? Nasci em São Paulo. Sou nascido em São Paulo, com a minha residência. Eu tenho uma residência em São Paulo também, na região da Lapa, que eu moro há... Lapa, Lapa, Vila Robana, aquela região toda ali. A Lapa é uma cidade, um bairro que parece o interior. É uma cidade, é legal, um bairro muito de italianos, né? Coisas que minha mãe nasceu lá também, foi criada por lá da Lapa, né? A Rua Clélia é da Lapa? Isso, tem a Rua Clélia, são as ruas... Chega no Palmeiras. Chega bem, vai dar bem ali no Allianz Parque. Eu conheço pela época do Palestra Itália, quer dizer, Parque Antártica, né? Parque Antártica eu conheci muito. Muito bonito, era muito bom, era aconchegante. Muito legal. Bom, aí você nasceu, não vou falar o ano, senão fica chato, né? Nasceu na Lapa, em São Paulo. Isso. Seus pais eram de origem de Minas, mas moravam em São Paulo? Meu pai é da região de Pedreira, aqui perto aqui de Jaguariúna, pertinho. E minha mãe é da região de São Paulo, né? E meu pai foi para São Paulo junto com o meu tio, que o meu tio tinha um bar, um comércio lá, e acabou conhecendo a minha mãe e eles acabaram casando lá. Então a minha mãe é de origem italiana e meu pai é de origem mineira, né? Tem irmãos? Não, filho único. Filho único? Filho único. Diz que filho único é malandro, verdade? Não sei, viu? É o que falo, mas então eu não sei qual tipo da malandragem, né? Sim, fica muito mimado. Falo muito, mas assim, eu fui criado porque meus pais, tanto meu pai como minha mãe, eles trabalhavam, né? Então nós, como aquela origem italiana, você costumava morar numa casa, morava com a avó e com outros tios. Então era uma casa que morava eu, minha mãe, meu pai, a minha avó, tinha umas irmãs da minha mãe, né? Tá certo. E tinha uma outra família que era a irmã da minha mãe, minha tia, que a gente criou tudo junto, com meus primos. Então era um tipo de uma colônia, né? Italiano era assim, a casa era grande, casava um e ia para um quarto, casava outro para Isso, e ficava todo mundo na casa grande. Ficava todo mundo na casa grande. E a família também foi assim, não é privilégio, entre aspas, né? Exatamente. Doutor, depois, porque estudou em São Paulo? Sim. Ensino médio, tudo em São Paulo? Fiz tudo em São Paulo. Estudei tudo em São Paulo, fiz o primário, que na época a gente fala primário, depois veio o ginásio, aí veio o colegial. Aí eu fui... Por que medicina? Por que decisão? Então, a história começou da seguinte forma. Eu sempre gostava de uma situação que nós vamos chegar até na situação do esporte. Eu sempre gostava de esporte e começava a frequentar. Eu achava uma coisa interessantíssima de ver um jogo de futebol. Eu vi um médico entrando em campo, socorrendo o jogador, aquelas coisas todas. Aí
E na época também existia um seriado que era Dr. Kildare. Entendeu? Esse seriado, ele intensivo, ele fez muitos jovens, muitos adolescentes a gostar da medicina, que era uma coisa bonita de você ver. Então esse foi um fator que eu fui fazer a medicina. E dinheiro para pagar a medicina? Aí foi complicado. É... Porque a história minha foi assim, uma história até meio interessante, porque eu tentava, na época, os concursos eram difíceis, né? Que você só tinha faculdades estaduais e as particulares. Federal não tinha? Tinha federal, mas era difícil de você, que era muito concorrido, E era como muito até longe, hoje, né? É que hoje até as faculdades particulares, quem tiver dinheiro faz medicina, né? Mas na época era muito difícil. E aí o que aconteceu? Eu, por algumas vezes, tentei e não conseguia passar. Então, o que eu fiz? Eu prestei uma outra faculdade, que foi a Faculdade de Biomédicas. E Araras tinha também. Tinha também. Então, eu comecei a fazer essa faculdade, que eu comecei em Mogi, depois fui terminar em Santo Amaro. E fui trabalhar. Fui trabalhar como estagiário na Nestlé, lá em São Paulo. Sim. Né, na parte de fazer inspeção em exames laboratoriais de alimentos, né? E depois, quando eu estava já no ano 2 anos antes de me formar, até me formar, eu fui trabalhar no Frigorífico Bordon. Puxa vida, eu conheci o Frigorífico Bordon. Deixa eu dizer uma coisa, doutor Fernando. Deixa eu não perder o fio da meada. Biomédica, na época, dava direito a pessoa entrar no 3º ano de medicina, é isso? Antigamente dava isso daí. Ainda acontece? Não, eu acho que hoje, eu não sei como é que está hoje, apesar que hoje os estudos curriculares, porque os currículos, quando batiam em alguma coisa, você conseguia fazer muita coisa. Eliminar né? a matéria. Eliminar a matéria. Mas... Bom, da biomédica... Então, aí o que aconteceu? Eu comecei a me questionar, porque eu já estava, nessa época, eu estava com 27 anos de idade. Para você ver, eu estava com 27 anos de idade, eu comecei a me questionar a minha vida. Pô, porque você... Quer ser médico e estou parado aqui? Não, então, porque eu estava trancado dentro de um laboratório, eu entrava às 7 da manhã, saía às 5 da tarde, fazendo uma rotina. Não que, por exemplo, o consultório seja uma rotina, mas é uma rotina diferente. Muda. É uma rotina de pessoas. As pessoas mudam. Então. E o que aconteceu? Eu falei, eu vou prestar vestibular, vou tirar 1 mês de férias e vou correr atrás. E comecei a correr atrás, prestar para lá, para cá, para lá, para cá, para cá. E nada, e não vinha nada. Foi até interessante, porque eu me lembro da cena... no último dia de férias mesmo, porque aí sempre eu e 3 colegas nós íamos fazer o vestibular. E eu me lembro eu sentado na sala, minha mãe nós morávamos numa casa que era um corredor grande que dava no fundo para a cozinha e o quintal, e eu sentado na sala. Acordei aquela manhã, fiquei sentado e questionando minha vida. Falei assim, puxa vida, eu tenho que voltar a trabalhar. Vou voltar a fazer tudo de novo. E nisso eu liguei pro meu colega. Eu falei, cara, você tem alguma resposta de alguma? Falou, cara, eu vou ligar para Itajubá para ver. Já na Faculdade de Medicina. E aí eu tinha prestado já Teresópolis, Valença, Vassouras. Esses lados lá. Vassouras também, não? Vassouras também. E o que ocorreu? Aí o meu colega liga de volta para mim. Há 10 minutos ele me liga. Falou assim, cara, nós tomamos fumo lá Vamos falar aqui. E lá em coisa. Perdeu lá em Itajubá. Mas em compensação nós entramos em Valença. Falei assim, deu um grito que a minha mãe veio correndo saber o que tinha acontecido. Entrou onde? Em Valença, no estado do Rio de Janeiro. Puxa vida. Aí eu falei assim, aí minha mãe, coitada da minha mãe era aposentada bancária. Meu pai estava aposentado por doença. Invalidez. Você entendeu? Então, era um curso, eu falei assim, fica tranquilo. Eu me vi. Fica tranquilo. Aí eu tinha um carro, na época eu tinha meu salário, né? Eu tinha na época uma Brasília toda equipada, teto solar. Amarela? Branca, não era amarela, não. E aí eu peguei, o que eu comecei a ver? Eu vendi tudo. Peguei todo o dinheiro,
peguei o fundo de garantia, eles me deram o fundo de garantia. Aí eu fui na empresa, Combinou com o pessoal? o pessoal, entendeu? Me deram o fundo de garantia, eu peguei e falei, mãe, dá aqui o dinheiro, a senhora vai agora, me ajuda, deixa que eu vou tentar me virar. E nisso, fui embora pro Rio. Aí eu consegui, paguei a inscrição, né? Matrícula? A matrícula. E paguei a primeira mensalidade. Aí o que acontece? Eu estava lá, tinha aquele dinheirinho contadinho, fui morar nós arrumamos uma república, vamos morar em 8 pessoas dentro da coisa, com o pessoal de São Paulo, do Rio. A república é bom. Bom. E aí, muitos amigos vinham todos os fins de semana, eles vinham embora para São Paulo. Eu tinha que fazer meio que minhas economias, não tinha jeito. E um belo dia eu estou lá, sentado, não era um sábado à noite, daqueles barzinhos que tinha lá, eu sentei ele conversando, e conversando com uma pessoa lá, uma moça, Beatriz, nunca me esqueço desse nome dela. Fica uma amiga, eu falei assim, o que você faz? Tal? Eu falei, eu estou fazendo medicina, tal, que bacana, tal. E eu falei, e você? Eu falei assim, eu trabalho na Caixa Econômica Federal. Falei, que bacana, pô, é concursada, né, então. E você mexe com o quê? Eu mexo com o crédito educativo. Mas deu na mosca. Mas olha só. E na época o crédito educativo... Dá licença um pouquinho, doutor. Só para você ver, bar, boteco é sempre benéfico, é bom, viu? Exatamente. Sempre encontra as coisas boas lá. Sempre tem coisa boa, muita coisa boa. É muita cultura. Bar é cultura, frequente. Bom, aí, o que aconteceu? Beatriz fez um... Ela falou assim, olha, faz o seguinte, vai a semana lá, vai segunda-feira, vamos lá, o que dá para fazer? Aí eu estava dentro... As coisas acontecem tudo na mão de Deus, por isso que eu falo que as coisas são casadas. E nisso, eu estava lá, fui para ver, para ver como é que teria que fazer, né? Esse crédito educativo. Só que eu precisava de um fiador. E naquele dia, tinha um vereador da cidade, o seu Dário Dias, eu nunca me conheço, uma família que eu conheci, eu tenho uma foto dele até hoje, toda vez que até sinto dele, dá vontade de ver até lágrima no olho. Esse homem, ele pegou me viu ali, e ele falou, não, vem cá, vou ajudar Ele foi meu fiador, sem me conhecer, para você ver como é que é no Rio de Janeiro, o pessoal do interior do Rio de Janeiro. O cara foi meu fiador e eu consegui, quando era para pagar a segunda mensalidade, já tinha havido um crédito educativo meu 100%. Que beleza. Eu fiz a faculdade até o final sem pagar a faculdade. Então, o que eu fiz? Aí existia, nas férias, tinha um hospital que pegava estudante de medicina. Sim. Na parte da ortopedia. Mas não era residência aí? Não, era da gente chamado de acadêmico, né? Era nem internato. Porque tinha residentes, tinha o chefe e os acadêmicos que tocavam. Você ia atendendo. Foi a única que eu comecei a aprender ortopedia, né? Logo no terceiro ano. Então, e aí dessa situação foi a minha vida nisso. Aí eu me formei. Aí chega o carnê depois chega o carnê... 2 anos. 1 ano e meio, um baita do carnezão. E na bênção de Deus eu entrei nas Forças Armadas, né? Aí eu fiquei na Força Aérea, fui para a Força Aérea. Força Aérea. Aí eu fiquei na Força Aérea. Como é que você entrou na Força Aérea? Fez concurso? Prestei um concurso e entrei na Força Aérea, né? E aí já era formado? Já era médico, já tinha formado, já tinha terminado a faculdade. Terminei a faculdade e prestei, porque eu prestei como residência médica de ortopedia. E eu entrei como militar, né? Entrei com uma patente. Fiquei 10 anos lá. Tenente? Primeiro tenente, né? Entra como oficial, né? Entrei como oficial. Tanto que você vê com as coisas... Nessas passagens minhas lá, teve eles queriam me transferir para aqui, para Pirassununga, para academia. Que coisa. Porque tinha um ortopedista que veio a falecer lá e sobrou a vaga lá dentro. Eles queriam me transferir, mas na época... Onde que foi que você serviu a Força Lá Aérea? na base, no ASP, que é em frente ao EMB, o hospital nosso. Fiz o estágio militar na base aérea de São Paulo, né? Sim. E depois eu fui lá designado para o hospital do hospital História de São Paulo. bonita, interessante. Sabe foi a vida assim, tem né? outros médicos que fizeram o mesmo trajeto, ficaram tenentes Sim. do Exército, da Força Aérea,
para prestar serviço de medicina, né? Então, e aí, na época, o salário, pô, no Era primeiro, pelo primeiro salário, primeiro salário como aspirante, né? Era aspirante médico. Deu para comprar a Brasília de Pô, volta, deu né? para comprar, deu não. Eu comprei, nunca não me esqueço. Eu já tinha dinheiro até para pagar quase o carnê, né? Mas eu comprei, isso que eu fiz, que eu comprei um Del Rey. Ah, meu Deus. Comprei um sonho de consumo da minha mãe, que era, coitada, era uma geladeira frost free que ela queria, e Oi, comprei que para ela. beleza. E comprei, que eu tenho até hoje, olha só, eu tenho até hoje, você vai lembrar daqueles três, que era a Aico, que Ah. era o amplificador, o toca-fita e a rádio AM e FM. Não era Aico, era. A Aico? Tojo era, Não, era Aico. a Aico, que eu tenho até no consultório em São Paulo até hoje ele. Tem o Aiva e tem o Aico. Era Aico, era o Aico, Aico. era Aico. Que Funciona até hoje. Era tão bom que os caras tiraram de livro que era muito bom, né? Quando é bom, tira de linha, porque senão não dá, não Não dá compra lucro, outro, né? não dá vende lucro. mais. Não dá lucro isso aí. Doutor, bom, aí estamos em São Paulo. Como é que... Eu vou falar de Araras já? Como é que veio parar em Araras? Não. Não. Então, de São Paulo, o que aconteceu? Aí eu comecei a tocar minha vida lá, entre aeronáutica e futebol, né? E pertinho do Palmeiras. Pertinho do Palmeiras. Aí que foi que nasceu. Então, e aí o que aconteceu? Aí nasceu a situação de eu entrar na Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeirense roxo até hoje. Sempre fui, né? Desde criança. Né? Também morava Eu dava na rua tinha uns pessoal que era corintiano, mas como a gente morava, eu tinha um tio meu que era palestrino, quando eu falei negócio de Corinthians, a primeira coisa que ele fez foi me levar num jogo do Palmeiras, dentro lá do Pacaembu. E aí, aquele time que o Palmeiras tinha na época, eu vi jogar o Valdir de Moraes, Djalma Santos, o Chinesinho, aí começou a vir a academia, né? E aí eu acabei apaixonado. Na época da academia, você já era adolescente? Não. Sim, na época do time, eu tinha o quê? Eu tinha acho que 17 anos, 16, 17 anos, na época da academia, né? Puxa vida. Que era o de Leão, Eurico, aquele timaço, né? Muito bem. Bom, aí, voltar um pouquinho no tempo para falar do gosto pelo Palmeiras, morar vizinho. Aí o nosso amigo aqui, o doutor Fernandão, e você não é mais Fernandão, agora você tem uma deu uma bela enxugada, né? Deu uma bela emagrecida, né? Eu estava precisando. A pandemia me ajudou por esse lado, né? Muito bem. Aí o doutor Fernando forma-se médico e tal. O internato foi feito onde? Fiquei morei um ano em Santos. Santos. Morei em Santos. Morava ali morava em São Vicente, né? Perto da Biquinha lá que eles falavam. Muito ali, Biquinha. E trabalhava num hospital, fazia o internato no hospital, que era o Ana Costa, que ficava na Avenida Ana Costa, né? Perto Sim. da Ana Costa. Bom, daí residência. Residência eu fiz dentro da Força Aérea. A Força Aérea fez a Foi residência. quando eu terminei, eu fui fazer a Força Aérea. Eu fiz a residência como ortopedista. Saiu da Força Aérea para onde? O Palmeiras. Eu fiquei um tempo na Força Aérea do Palmeiras, aí eu acabei pedindo reserva, saí e fiquei tocando o barco do esporte e consultório. Tinha um serviço num hospital lá na região da Lapa, um metropolitano, que a gente tocava e fomos tocando a vida aí. E médico do time é aquele que fica na beira do campo? Que viajava muito, né? Viajei muito. Conheceu muitos lugares? Conheci o Brasil, conheci devido ao Palmeiras, né? Viajava E fora do Brasil também, fora do Brasil bastante. Bom, aí médico do time tem que consertar jogador, né? A gente operava, tem vários jogadores que eu operei, então a gente tocava o barco, tinha fisioterapia. Na da evolução daquela época para hoje você vai no CT do Palmeiras, aquilo é um... Hoje é muito, hospital. Não, lá tem tudo, hoje tem tudo. Na nossa época, porque foi um projeto que nós já pensávamos, tanto eu, porque eu trabalhei com o Brunoro, com o pessoal da Parmalat, né? E com o pessoal da Escola Paulista de Medicina, que fazia a parte que era do grupo que veio do Turíbio, né? Que era o Zogaib. Nós tínhamos feito todo um planejamento de montar um sistema, porque na época quem mandava na parte de fisiologia do esporte era o São Paulo. São Paulo tinha um potencial grande.
A estrutura era muito melhor. Estrutura muito grande, né? É. E uma das coisas que a gente que nós fizemos era fazer uma programação de fazer todo esse aparato, e um dos fatores que a gente tinha em mente que a Parmalat queria fazer, Sim. só que pelo presidente existia uma certa situação de rixa entre o presidente e a Parmalat, era fazer hotel, era fazer a concentração dentro do CT, né? Então, hoje você vai lá, você vê, hoje tem hotel, os quartos, hoje você tem um refeitório, que é uma coisa maravilhosa, e fora os aparelhos que tem lá, aparelhos de academia, tem aparelhos completo. médicos, tem câmera hiperbárica dentro Puxa vida, coisa rara. Câmera hiperbárica, você tem ultrassom, tem densitometria, quer dizer, hoje o atleta lá sai de lá com tudo feito, e a reabilitação é muito rápido. Você vê o Rony, em 15 dias, ele reabilitou uma fratura de coisa, do pós-cirúrgico. Quer dizer, então é isso aí. Qual foi a cirurgia mais complicada que tu fizeste lá no Palmeiras? A mais complicada que eu acho que foi assim. Não foi complicada, porque hoje é uma rotina, né? Que foi Mas uma naquela época, tô dizendo. Não, então, foi uma fratura a responsabilidade que tinha, foi o Marcos goleiro, né? Que ele quebrou o tornozelo. E imagina se a gente tivesse, que eu falo, se ele tivesse operado e fazer ele se escapar para frente, né? Ele não teria sido o Marcos o goleiro que ele era, porque ele era praticamente o terceiro goleiro, que era Sérgio Veloso, e ele era o terceiro goleiro. Ele se tornou o grande goleiro aí, foi goleiro da seleção brasileira, campeão do mundo, né? Tá certo. Bom, Marcos, aqui não, eu conheço, em times de futebol, que eu fiz muito esporte, e eu conheço o jogador que operou do joelho, por exemplo, não conseguiu jogar mais bola porque não dobrava a perna mais. É uma responsabilidade muito grande para o médico. Com certeza é muito grande você mexer com um jogador, porque uma coisa que a gente fala, você tem uma carteira do trabalho, o médico, que tem um salário, o jogador vale milhões de dólares, né? Então, você imagina, ele é um produto, tanto para ele, logicamente, que ele é uma vitrine, né? E ele não deixa de ser um comércio para o clube, né? Um capital, né? Tá E certo. são as transações, né? Bom, eu vi o Cafu por aqui, o Cafu vem sempre aí. É meu amigo, o Cafu é amigo pessoal meu. E Nós estamos sempre juntos aí. lá na casa dele também já vi. Já, bastante. Ele é uma pessoa muito boa. Cafu. Está tendo uns problemas aí que todo mundo tem de coisa, de família, mas está tudo bem, graças a Deus. Cafu, esses dias não, acho que faz questão de meses, você operou. Quem você operou? O centroavante do Palmeiras, que é O Ivair. O Ivair, que era meu ídolo. Isso, Ivair. Cara bom de bola. Ele veio operar aqui, inclusive aqui em Araras. Ele veio operar ficou com a gente. internado aí, né? Ficou aqui, foi operado aqui com a gente aqui. Muito bom. Mas O agora- Ivair é outro parceirão também, tá bem. Recentemente, né? Tá muito bem. Tá tranquilo na vida. Tá bem. Ivair teve, hoje, tanto, não sei se é hoje é dia 6, exatamente. Ele está embarcando para a Itália, a convite de um consulado palmeirense, para onde nasceu o Palmeiras. Então, e ele vai Contar lá, a história, será? ele foi convidado para ir. E ele jogou em Bérgamo, né? Ele jogou no Atalanta, né? Jogou na Itália. Ele tem muita moral lá no Atalanta. E ele vai lá assistir um jogo lá do Atalanta. Então, ele vai ser muito bem recepcionado, né? Justamente agora ele vai indo. Ele está embarcando, acho que hoje, isso mesmo. Bom, doutor, aí Palmeiras, ficou quanto tempo lá no Palmeiras? Fiquei de 92 a 97. Teve algum de sabores ou não? Esse é normal. De sabores a gente sempre tem com algum um jogador, né? Que às vezes você falava uma coisa e eles têm o dom da latinha, né? Que a gente falava da imprensa, então... E a imprensa marca muito isso daí, entendeu? Principalmente a imprensa esportiva, ela é meia... Cruel. Ela é meio complicada, Bastante cruel. Fui da imprensa esportiva. Não é porque realmente a pessoa que vive, ele quer o resultado. Se os resultados não vêm, eles vão ter que achar culpados. Às vezes, assim, o departamento médico era isso aí. O São Paulo recentemente mandou embora um cara de 40 anos de idade, o Sanches, entendeu? Porque tinha um monte de jogador que estava lá, não se reabilitava. Tá certo. O DM é complicado. Todo mundo chinelinho, derruba
Muita gente. Derruba bastante gente, né? Agora, e esse cidadão que faleceu recentemente aí do Palmeiras? Então, esse foi o médico, ele era o médico da seleção brasileira de natação, né? Ele tratava do Cielo, de todo mundo. Ele foi um que deu a sequência que montou todo esse aparato dentro do Palmeiras hoje, o Maglioca. E ele estava com uma doença, coitado, que não tinha uma reversão. CA de cérebro de cabeça? E ele com 42 anos de idade, né? Era uma pessoa, tanto que o Palmeiras fez uma homenagem, deu o nome do centro da Academia Centro Médico lá em nome dele, lá dentro do CT. Lá. Bom, aí até que ano foi no Palmeiras? Né? 97. 97 sai do Palmeiras. Aí trabalha só no consultório e... Então, aí eu fiquei um período, acabei entrando me convidaram para fazer exame de doping, eu andei fazendo uns jogos para exame de antidoping, mas aí eu resolvi tocar minha vida no meu consultório lá em São Paulo, tudo. Aí surgiu Araras, né? Aí a história de Araras é história de amor, né não? Foi isso, né? Lógico. E aí acabei vindo para cá. Eu vim aqui eu conheci o doutor Domingos, né? Que era o do falecido Cernada. Meu amigo, sempre foi meu amigo. Parceirão, né? E eu gostava de jogar bola, né? Falei, e ele também gostava. Não, ele foi jogador do Jabaquara, né? Jabaquara, lá em Santos. Exatamente. Não foi só no Jabaquara. Ele jogou no São Bento também, né? Verdade. E aí ele me enturmou dentro do comercial. E aí no comercial eu acabei fazendo amizades, né? Então eu vinha mais só para jogar bola, passar fim de semana. Aí começaram a me procurar para fazer um atendimento, assim, para consulta, que sabia que eu era de São Paulo, que eram essas coisas do Palmeiras. Acabei indo, o Domingos me ofereceu para eu ir atender. Na sala dele, eu me lembro. Lá na sala. Aí depois disso daí começou, daí não parei mais, aí não teve jeito, aí o doutor Domingos vendeu, acabei comprando as salas dele, que ele queria vender, ele faleceu e tal, e aí teve amigos que ajudaram a tá dentro do São Luís, no ProSaúde, e tocamos a vida. E aí hoje praticamente divido mais Araras do que São Paulo, né? Araras, eu considero mais Araras minha cidade do que São Paulo. Bom, você é casado com uma mulher de Araras. Sim, a Lia. Família aqui de Araras. Pastorello, isso. Pastorello. Isso. Mas em São Paulo tem um consultório e não pode largar lá porque tem muita gente que depende. É bastante gente e assim, é um fluxo, né? Que é uma coisa que é um fluxo grande que eu tenho, que tem muitas coisas que às vezes eu consigo trazer até para cá para operar, coisas particulares, entendeu? Uhum. Porque os convênios também estão coisas muito difíceis. Aqui em Araras, a gente sabe a dificuldade que tem. São Paulo está ficando muito difícil também. Por que você opera em Serra Negra? Porque lá primeiro que o hospital lá é um hospital bom, do centro cirúrgico bom, com índice de infecção zero, tá, entendeu? E a gente tem faz um pacote com um custo bem mais barato para os pacientes, entendeu? Vai ficar mais barato para o paciente. Bem mais barato, porque às vezes a hotelaria é muito cara. A hotelaria é caríssima demais. Bom, você tratou já de parentes meus de Leme, e o pessoal de Leme está vindo para cá também, né? Tem bastante gente. Minha sobrinha Roseli esteve lá, bastante. A Eva, minha prima. Isso, dona Tem Eva. muitos outros. Teve uma senhora que você indicou, procurou, operamos ela, dona... Essa de Araras, Dona Eva, né? Eva? A Eva é minha prima de Leme, não é a Eva, agora tá uma senhorinha. Isso. Ela foi na rádio chorando que ela não conseguia andar. É isso aí. E ela tá andando hoje. Tá ótima, graças a Deus. Olha que beleza. Por que da sua bondade? Isso que eu ia falar. Não sei. Isso é uma coisa que vem de dentro? Eu acho que sim. É uma coisa, acho que talvez vindo de família, né? Pela minha mãe, pela minha avó, né? Espera só um pouquinho. Eu estou falando com o doutor Fernando Leopoldino, viu? Doutor, médico aqui em Araras, respeitadíssimo, gente boa, né? Por isso que ele está aqui comigo. E aqui a gente convida pessoas ilustres que fazem parte da história de Araras. Ele faz parte hoje da história de Araras, da história da medicina. Aliás, falando em centro cirúrgico, o centro cirúrgico aqui está ficando uma beleza. Sim, bonito, está muito bonito.
que é doação aí de empresário. Sim, eu conheço até a pessoa muito... Eu já falei na rádio várias vezes que o nome dele não queria que falasse, mas eu falei porque eu não, acho que o mas povo tem que saber quem ajuda a isso aí cidade. não, lógico, eu também acho assim, porque essa pessoa aí que está ajudando, é uma pessoa, o coração dele é muito grande, muito grande. Eu falo o porquê, porque junto ele com a esposa, Sim, tá? tem que lembrar disso, é que a gente não fala o nome para não... Ele com a esposa, eu operei muitos funcionários dele que ele pagou a cirurgia. Não é coisa rara isso. Não, e não é que ele pagou os materiais, pagou tudo, ele faz de coração isso. Muito bem. É o empresário do setor sucro-alcooleiro. Exatamente. Acho que eu falei Falou bonito, hein? Para não falar do nome, tem que sair por aí. Doutor Fernando, você operou um garotinho lá em São Paulo que deu um ibope danado, saiu para televisão. Como é que foi aquela história? Então, aquela história foi o seguinte, eu estava um dia no meu consultório à tarde lá atendendo, de repente me liga uma parente minha, falou Fernando, o que foi? Olha, o Gotino, do programa Balanço Geral, acho que é Balanço Geral, né? Acho que é, não lembro. Não era Gotino, acho que era já... Não, Gotino. É o Gotino. Gotino? O Gotino é porque... Depois mudou, né? Porque eu conheço ele do Palmeiras, que ele é conselheiro do Palmeiras. Nós ajudamos ele a ser conselheiro lá, né? Tá certo. E ele falou o teu nome. Falou, meu nome é por quê? Você já fica pensando, pô, será que alguém tá pedindo DNA, né? Tem coisa... depois nós vamos chegar na parte da família. Aí o que aconteceu? Ele falou, não, é a respeito de um garoto. Falou, tá bom, esperei. Aí nisso me ligou a produção. Falou, olha, faz o seguinte, pode mandar o garoto aqui amanhã, eu vejo o que é o problema dele. Porque Vê o que dá para fazer, né? Que ele disse que o garoto tinha um problema na coluna e pisava de ponta de pé. E que tinha um pedido, na época, 60 mil, o moleque não tinha condição, porque o moleque mora na periferia, para lá da zona leste. Uma casa de 2 cômodos, morando um monte de gente lá da família, coitado. Aí o garoto foi, e a produção foi lá. Quando eu vi, porque eles estavam falando de uma coisa da coluna, não tinha nada a ver com a coluna. O problema era o problema do pé. Aí eu falei assim, não. Aí eu falei, não, nós vamos operar e vamos resolver esse problema dele aí. Eu vou conseguir isso aí tudo de graça, eu vou operar de graça. E nisso deu uma repercussão que, graças a Deus, o garoto tá até jogando bola, hoje numa escola do Corinthians ainda, né? Porque ele é Palmeiras, pô. Não tem jeito, não tem jeito. É corintiano. Tá lá perto de Itaquera. E isso daí deu uma repercussão muito grande. Tanto que até recentemente eu trouxe para cá uma pessoa de Juazeiro do Norte, com o mesmo problema do garoto. Desoperei. E aí resolveu. Sim, graças a Deus. Então, resolveu. O garoto tá jogando bola. A cada 15 dias ele veio. E da pessoa também. Era uma menina que tinha um problema, que ela tinha um problema meio neurológico, assim, mas ela andava que nem tipo, que a gente fala que nem tipo pinguim, de ponta de pé, né? Aí eu resolvi, a menina voltou até para Juazeiro do Norte. Foi muito bacana. Essa história do menino, na época, parece que tinha um valor de 29 mil. Estava perto de quase 60 mil reais, 30 mil, que tinham pedido, queriam mexer na coluna dele. No seu custo lá, parece que ficou 29, você bancou tudo, foi isso? Não, ficou tudo de graça, fiz tudo de graça, consegui o hospital de graça, que foi Serra Negra, consegui o anestesista, foi o parceiro também. Parceiro seu, amigo? Nós fizemos tudo de graça, tudo de graça. Eu sei de mais outros casos seus, mas eu não sei todos os detalhes, não vou... Sim. Nessa questão de ajuda ao próximo, acho fantástico, e quem tem que ajudar. Doutor Nelson Salomé, que era assim, né? A vida assim, isso não é coisa pra gente estar lá, eu tô até pra gente falando isso pra não é enaltecer, não é enaltecer, não tem nada disso. Eu acho que é aquilo como eu falei no ar, se cada médico fizer um caso ou 2 casos, todos que são formados, nós vamos resolver o problema de muita gente que não tem condição realmente. Tá certo. Aquela senhorinha que eu falo pra você é Vânia. Dona Vânia, gente boa. E ela não tinha condição mais de andar, não tinha condição financeira. Não tinha, coitada. É que eu te pedi. Nós fizemos, deu tudo certo. Graças a Deus ela tá andando.
Isso é importante. E ela está excelente, Bom, Sérgio Leme, lá de Leme, o Serjão, que foi com o joelho, um homem, quase 2 metros de altura, um monstro de homem, tá com o joelho perfeito. Como é que pode, não? Faz parte, né? É complexa a cirurgia de joelho, é mais complexa do que de tornozelo, por exemplo? O do joelho, hoje em dia, você tem assim, uma situação que a gente fala até uma sequência como fosse uma receita de bolo, mas logicamente com todos os aparatos e detalhes que você tem que ter. O tornozelo, você tem, porque você já vai lidar com fratura, e você tem que ter, para ter uma articulação funcionando, você tem que ter uma montagem perfeita, né? Então, basicamente é isso. Agora, como eu gosto muito de fazer joelho, eu acho que o joelho é bem mais complexo, né? Você tem bastante aparato que você pode estar acoplando, modificando certas coisas, entendeu? Certa sequência de conduta, né? Você atendia o coleiro, eu que levava o coleiro lá. Grande O coleiro. joelho né? dele era um problema. Nossa Senhora, eu tirava água pra caramba dele, né? Questão da água no joelho. Por que forma água no joelho? O atrito? Geralmente, sim, se a pessoa tem uma certa idade, geralmente é formado pela situação da artrose, né? Do desgaste articular, Sim. né? Que a gente fala que são as sinovites, né? As artrites. O jovem, geralmente é por um entorse ou por uma situação possivelmente de uma lesão. Um traumatismo. O traumatismo, o entorse, alguma coisa semelhante. Então ele vai formar essa sinovite, né, que é a água no joelho. Né? E a operação hoje é laparoscopia? Sim. Só? Hoje é 2 furinhos e vai embora. Faz tudo por artroscopia de boa. O Sérgio se cortou, fez um talho. Por quê? Não, porque o dele era, por causa dele, foi prótese, né? Mais complicado. Não, dele colocamos prótese. Prótese é bem mais complicado. Então, é uma prótese, você tem que... Aí o aparato é outro. Você tem que ter todo um preparo. Você tem um gabarito de corte para você usar o tamanho da prótese igual. Tudo isso daí. Que coisa, hein? Hoje em dia, por falta de cirurgia no joelho, ninguém vai ficar sem andar. Não. Hoje em dia você consegue bastante. Você consegue realmente você ter uma situação de uma longevidade, não só de joelho, como de quadril, por isso que são as duas partes principais que incomodam, que atrapalham o dia a dia de certos indivíduos. E principalmente o jogador também, né? Força muito, né? A incidência de jogador depois do fim de carreira é geralmente muito quadril e joelho, né? Muito bem. Muito. O menisco que a turma falava antes, né? Hoje em dia, a gente não ouve mais falar de menisco, ouve? Você está falando... é o de ligamento e menisco, mas o menisco hoje em dia, pela artroscopia, você consegue regularizar ele, ou você consegue fazer o quê? Você consegue suturar ele, costurar o menisco. Então, você tem muitos aparatos novos hoje. Costura, ele tem uma lesão. Exatamente. Você une, você consegue... Ele regenera? Regenera. Que beleza, hein? Hoje em dia tem bastante situações favoráveis, né? Não, tem pra mais. Você recuperar, né? Vamos falar na medicina, vamos ficar 2 horas falando, porque tem tantos detalhes, né? Tem muito. Agora vamos falar mais da sua vida. Você tem quantos filhos? Eu não tenho filhos, eu tenho 2 enteadas, né? É? Por intermédio da minha esposa, né? 2 enteadas. 2 enteadas. E tem um netinho. Oh, beleza. 9 anos. Figuraça. Palmeirense. Palmeirense. Ele tá meio em dúvida, porque assim, o pai é São Paulino. Aí eu levei ele num dia do jogo Palmeiras e Corinthians. Nós fomos num camarote que tinha, ficamos lá com ele, botou a camisa do Palmeiras, gostou. Mas agora, com essas coisas da Copa do Mundo que veio, o moleque é Paris Saint-Germain. Ele falou que ele é torcedor do Paris Saint-Germain por causa do Neymar. Que coisa. Então tem que deixar desenvolver, né? O Neymar vai sair de lá agora? Então, eu já falei para ele isso aí. Vai ter que torcer para outro time. Bom, falando em... O senhor está com pressa, né, doutor? Não, estamos aí, vamos tocando. Falando em ajudar o próximo e tal, você me ajudou. Na época, indiretamente, mas me ajudou com uma camisa do Santos. Do Santos. Bom, e tem muita gente, por exemplo, um policial militar que eu pedi para ir lá. Sim. Do joelho também. Sim. A pessoa ia operar no hospital militar em São Paulo, ia levar 6 meses, 1 ano até. É que é muito complicado. Lá o Hospital do Barro Branco, né? Que eles
Porque eu operei lá, na minha época da Força Aérea, eu fui operar um caso de um brigadeiro que veio lá, que ele queria operar lá dentro do Barro Branco. Sim. Porque tinha um outro colega lá que era um coronel. Bom, e eles assim, todo o pessoal que a gente conversa da polícia, eles não gostam muito de lá, porque diz que eles maltratam eles, entendeu? Porque eles querem colocar o cara para trabalhar, né? O policiamento, né? Entendeu? Eu faço tanto que você vê, lá no meu bairro, lá em São Paulo, é o quarto batalhão. Todo dia, 2, 3 policiais que passam em consulta comigo lá. Eu dou uma força para eles, porque também é complicado a vida deles, né? Porque o risco que corre, a dificuldade que a gente tem hoje de se ver, de que como eles são ofendidos, a falta do respeito, né? Para esse pessoal todo. Bom, né? mas aí essa questão ainda, não só a polícia, mas eu vejo sempre, eu vi os garotos lá, os meus garotos, a minha idade que tem, rapaziada, um que machucou jogando bola e outro que foi coletor de lixo a vida inteira e tem o joelho danificado. Você está cuidando dessa rapaziada aí. Sim. Não tem convênio, não tem dinheiro, como é que faz? Eles vão lá, a gente resolve. A gente vai tateando aí, vai resolvendo, vai dando medicamento, vai colocando infiltrações. Eu tenho laboratórios aí que me arrumam. Hoje tem um produto que chama ácido hialurônico, que é caro. É caro. Quase R$ 2.000. Eles sempre dão alguma coisa a mais que eu compro, eles me dão a mais e eu deixo esses a mais para poder ajudar, entendeu? E minha mãe que você atendeu também? A mama é fera. A mama é uma Helena. Vitoriosa, né? Porque, pelo amor de Deus, pela fratura que ela teve e ela tá ativa lá naquela loja, vira e mexe lá, ela tá muito bem. Vai fazer 100 anos. 100 anos, vamos pra festa, vamos ouvir belas músicas. músicas. Eu acho que eu já estou contratando o grupo que vai cantar. Contratando não, estou ganhando aí o Dão, a esposa e a filha. Vamos, a gente ajuda a parte. Só não esquecer de mim que eu vou. Doutor, e aí? Agora, futuro, por exemplo, agora está a União São João voltando aí. Então, o que acontece? Eu tenho o capivariano daqui, né, da região de Capivari. Sim. Eu ajudo, eu opero os jogadores, vejo os atletas. Sábado passado eu estava lá, o Capivari conseguiu o acesso para a Série A2. Sim. Um grande feito. Vai disputar para ver quem vai ser campeão. Ele e o São José. Começar desse Mas já sábado. subiu. Mas já subiu. Então, é uma situação que eu ajudo. E União, eu estou dando uma força também. Eu estou ajudando o Beto Médici, lá, o Juninho, né? Tá certo. O Juninho que assumiu lá. A gente tem dado uma mão também. A gente está ajudando vocês também. Eu acho que, assim, a cidade, Araras, precisa ter União de volta. É interessante. Hoje cedo eu estava até conversando, tomando café com o Bata, que é um cara que é um... um lutador, né? Um lutador dessas categorias, que eu falo para ele, que tem um garoto que está agora no Atlético Paranaense, era da escolinha dele. Então, essas coisas que tem que ser divulgado, que eu falei para eles, vocês têm que fazer uma situação de projeto e ter coisas assim, porque vocês são a base, a formação. E a formação, um jogador desse é vendido para fora, os 5%, tem o direito a 5%, que vocês podem investir em cada vez mais coisas. Tá certo. Bom, não é? Eu estou me perdendo aqui, tem tanta coisa, né? Eu acho que eu estou me perdendo um pouco. O tempo nosso também já está indo embora, mas... falando em problemas do corpo humano, do esqueleto humano, né? Sim. Por que hoje em dia o pessoal tem mais problema de coluna? Ou antes tinha, a turma não reclamava? Não, assim, o que acontece hoje, o que eu vejo muito hoje, né? Vamos falar em região daqui do foco. Essa meninada aí, elas estão fazendo coisa muito pesada em academia, né? Esse é o problema. Esse é o grande problema. Eu acho que essas coisas que veio, situação de crossfit, essas coisas todas, lá na frente... E tem muita gente que está dando muito problema de coluna, problema de joelho, de problemas articulares, né? O pessoal mais antigo, muito antigo, o que acontece? Tem muita gente que trabalhou na roça, né? Da roça, então era um tipo de serviço muito pesado, muito pesado. Pedreiro, então, também... Então, as mulheres, por exemplo, as mulheres
São o grande problema da perda da massa óssea, da osteoporose, tudo isso daí, né? Bom, evitar a osteoporose. Eu sei que a minha mãe tem 100 anos, não tem osteoporose. É leucopenia. Eu acho que é uma genética, às vezes a pessoa tem umas situações. Antigamente você. Vai tomar muito leite. Então, hoje tem restrição a tantas coisas que se você voltar do passado. Ou era banha, era cozinhada comida com banha, era essas coisas tudo que tem. Hoje existe um monte de teorias aí que é a favor e contra. Antigamente o ovo era proibido, hoje o ovo está liberado. Quer dizer, então é difícil isso daí. Agora tem muita coisa a ver com genética, né? Então, mas o povo leite, que o derivado de leite é muito bom, porque é por causa do cálcio e tal. Sim. O leite puro. Hoje E o vinho? o vinho é muito bom, né? Isso é o melhor É o néctar dos deuses, né? o vinho é bom. Muito bom. Evita problema do coração. Evita tudo. E a pessoa fica alegre. Na Itália, quando você vai na Itália lá, existe até em determinados hospitais que o tratamento é uma tacinha de vinho. Que foi entendeu? E lá na Itália é vinho no almoço e vinho no jantar. Os italianos velhos tomavam um cálice de vinho. Vinho Sempre o italiano velho que eu falo é pessoal da. E vinho anterior, bom, né? Vinho bom. O leite hoje tem tanta porcaria dentro que... Então, é isso que acontece, né? Então, dessas misturas aí. Vai tanta. Eu praticamente, depois que eu fiz a minha dieta, eu cortei tudo que for derivado de. Não derivado de leite, mas eu não tomo leite puro, café meio café puro. Então. Um amigo meu, comediante, estava falando a respeito do leite. Ele falou assim que tem tanta porcaria dentro do leite que ele tem saudade do tempo que a turma punha água no leite. Exatamente, porque antigamente era um puro pra caramba, né? Bom, doutor, tem mais um monte de coisas. O senhor quer falar mais alguma coisa do seu... Não, eu acho do seu interesse? Não, acho que tudo... De Araras não sai mais? Com certeza não, né? Título de cidadão parece que te ofereceram. Então me ofereceram. Olha, tô orgulhoso, viu? Então, me ofereceram, não sei, vamos ver vamos ver como é que vai a carruagem. Aqui recebi até propostas já também para tentar entrar política. Na política. Ia perguntar agora. Não, eu penso da seguinte situação: se eu entrar na política, eu vou esquecer a medicina. E eu não sou um cara político, entendeu? Eu não sei fazer política. Eu gosto. Sabe ajudar os outros. Eu sei discutir. Discutir sobre política, sobre situações, né? Mas eu não sei se eu daria por se tornar um bom político, entendeu? Não, é uma coisa muito difícil. Eu acho que é muito difícil. Isso aí é muito difícil. Bom, falando em política ou não política, eu quero perguntar-lhe, porque tantos hospitais que você passou, o que fazer para a situação da nossa Santa Casa? Então, eu acho que assim, veja só, que eu sempre cito, eu opero muito nas regiões, né? Eu tenho, como eu faço uma coordenação para determinada... Então, colegas que me chamam para operar, Sim. Que não fazem cirurgia de joelho, eu vou operar. Eu rodo muito. Um hospital que funciona, que é uma Santa Casa redonda, perfeitamente... o de Espírito Santo do Pinhal. Por quê? Porque lá tem uma administração impressionante. Impressionante. Os dirigentes aqui, digamos assim, dar uma olhada para ver como é que é. Eu já falei isso já para muitos antigos, para poder conseguir até abertura para eles visitarem e ver. Eles fizeram, para você ver, eles fizeram um período que eles fizeram um tipo de um bingo, de negócio de show, eles conseguiram, a arrecadação que deu, eles montaram toda a estrutura do centro cirúrgico, que está ficando igual o que foi feito, vai ficar igual da Santa Casa aqui. A cidade lá é menor, né, também. A cidade é menor, mas é um hospital que lá, o que acontece? É um hospital que entra SUS, um hospital que entra convênios e um hospital que entra particular. É isso que acontece. Eu opero em Serra Negra porque eu levo o paciente particular lá, mas o hospital também está com uma situação muito precária. Então, essa situação que existe entre prefeitura, saúde, essas coisas todas, é muito complicado. Tem que ter uma boa administração.
É o que é feito em Pinhal. Eu fiz uma coisa, um sonho faraônico, que eu tenho um amigo que é dono de um comércio, de um restaurante lá, que chama Chopp 40, o seu Roberto, e ele faz parte de uma ONG lá que ajuda o hospital. Que quando eu comecei a levar paciente particular para operar lá, nós fizemos o quê? Ele falou assim, ó, o que eu levava era dinheiro que estava entrando para o hospital, né? Sim. Ele começou com a situação, ele fez 8 apartamentos, que até então não tinha, era tudo enfermaria. Ele fez 8 apartamentos, reformulou tudo. Então é um apartamento bom, um apartamento que pode ir o acompanhante, tudo ótimo. Mas resguardadas as proporções, Exatamente. aqui é muito maior, mas deveria ter uma administração diferenciada. Então, e aí o que eu falava lá em Serra Negra, que eu falo? Você imagina o fluxo que tem de pessoas que circulam em Serra Negra. Período lá, o que as lojas faturam. Eu dei a ideia para ele e falei o seguinte: sabe o que vocês tinham que fazer? Se desliga da prefeitura. Cada venda de qualquer comércio. Um percentual para cá. Tira R$5, aumenta R$5 na venda e destina numa conta bancária destinada para o hospital. Aqui também já pensando em fazer isso no Saema, pôr na conta do Saema R$10 para cada família, ou 5. Já teve isso no passado. O problema aqui é... Agora, então, mas aí que tá. Saber a hora que tiver essa conta, a parte que vai administrar. Aí que tá. Por isso que hoje mudou, tem uma comissão lá tentando administrar. Exatamente. Porque a gente tem que lembrar, o internauta que está aí, você, doutor, que a prefeitura banca o pronto-socorro. Sim, exatamente. Integralmente. Agora, exatamente. Não é legal pegar o dinheiro da prefeitura e dar para uma Santa Casa que é particular. Exatamente. É contra a lei. Então, é muito... Mas o prefeito Pedrinho, conseguiu ainda pagar 5 milhões aprovado pela Câmara e tudo mais. Mas a Santa Casa não pode ficar dependendo disso, tem que fazer alguma coisa diferente. Mas é que eu falo, é isso que eu estou dizendo. Por que funciona? O que teria que abrir as portas também? Para convênios. Para você ter uma situação para começar a ter essa rotatividade. Só o SUS não dá, o SUS paga o SUS não paga nada, né? O SUS não paga nada, atrasa, não paga nem honorários, não paga praticamente nada. E outra coisa, o SUS veio o pessoal de toda a região, que nós somos referência. Né? Então, exatamente. Aí o pessoal vem de lá e não paga, quer dizer, SUS a merreca, vai ficar difícil. Vai ser complicado, então é isso que vai ser difícil. Doutor Fernando Antônio, não sabia do Antônio, fiquei sabendo hoje. Leopoldino, prazer enorme tê-lo aqui comigo hoje. Nós falamos bastante coisa, desviamos um pouco o assunto. Não, foi bom, tá bom, foi muito bacana, foi muito legal. Gostaria de convidar... Só falamos até o melhor de coisa, não falamos de política, que é muito complicado, graças a Deus. É muito difícil. É mais complexo. É bem mais complexo, graças a Deus. Microfone para suas despedidas e mais alguma colocação que você queira fazer, por gentileza. Não, eu quero só agradecer essa oportunidade, que, como eu disse no início da entrevista, que Araras eu me identifiquei muito com essa cidade, que no meu sonho, antes de se formar, eu sempre pensei que eu queria sempre vir para uma cidade do interior. Que eu acho que a vida seria bem diferente. E graças a Deus eu estou conseguindo conciliar. Hoje eu fico até mais em Araras do que propriamente até São Paulo. Mas logo vai dar tudo certo. Logo a gente vai ver o que acontece. Um prazer. Igualmente. Obrigado, Gil. Até uma próxima, então. Até a próxima oportunidade. Com a graça de Deus. Amém. E de vez em quando a gente vai lá bater papo. Tem que ir lá. As portas estão abertas no consultório. Pode ir lá. Estou sempre pedindo alguma coisa para ele. Não, tá tudo bem. Meu Deus do céu. Mas é que a gente que é do rádio, as pessoas tem uma hora que não sabem onde ir mais e me procuram. Então, eu não sei falar não, eu vou tentar arrumar. Sim. Eu acho que um lugar para outro. Um pedido de remédio, a gente vai atrás. Então. A gente não sabe como... Eu não sei dizer não, vou falar, vou tentar pelo menos. Exatamente, né? Porque geralmente o não já é uma resposta que você já sabe que já vem, né? Então a gente tenta tirar esse não e dar o sim, né? Obrigado pela presença. Obrigado, um abraço a todos, salve Araras. Beleza. E você, amigo internauta, nós tivemos então esse bate-papo gostoso, meu amigo Fernando, doutor Fernando, né? E espero que numa próxima oportunidade nós tenhamos uma pessoa ilustre também aqui para falar conosco
amigo internauta. Muito obrigado mesmo, até uma próxima e que Deus nos abençoe.